no programa de hoje. 18 milhões em acordos são realizados durante a Semana da Execução Trabalhista na Justiça do Trabalho da 14ª Região. Acadêmicos de Direito da Faculdade Luterana do Brasil, UBRA de Paraná, conhecem o Tribunal do Trabalho em Porto Velho. Na entrevista concedida ao programa Justiça e Cidadania, o juiz Rubens Curado, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, ressalta as vantagens de resoluções que defendem a valorização do primeiro grau e jurisdição. Agora, o Justiça e Cidadania. O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região participa da 4ª Semana Nacional da Execução Trabalhista e realiza mais de 18 milhões em acordos. Organizada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e pelo Tribunal Superior do Trabalho, a Semana Nacional da Execução Trabalhista de 2014 teve como tema "Se você não escolher como pagar, a Justiça escolhe por você". Realizada entre os dias 22 e 26 de setembro, a Semana da Execução está em sua 4ª edição. No Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, houve um aumento de mais de 327% em acordos em relação à edição da Semana da Execução de 2013. Foram atendidas cerca de 2.472 pessoas e arrecadados mais de 18 milhões em acordos nos estados de Rondônia e Acre. Chegamos a mais de 18 milhões. Isso para nós foi motivo de orgulho, algo que representa a pacificação social e também injeção na economia de Rondônia e Acre de toda essa importância. Isso vai movimentar o comércio e isso traz para a gente esperança de que essas relações serão cada vez mais pacificadas, encontrado um norte saudável, onde seja uma relação em que todos ganhem, tanto o empregado quanto o empregador. Em todos os tribunais regionais do trabalho, foram arrecadados quase 763 milhões em acordos, leilões, bloqueio de contas e atendidas cerca de 83 mil pessoas, 70% a mais que em 2013. Na 14ª Região Trabalhista, que compreende os estados de Rondônia e Acre, a 6ª Vara do Trabalho de Porto Velho foi a recordista em acordos na 4ª Semana da Execução, com quase 8 milhões e 500 mil reais. O juiz da 1ª Vara do Trabalho de Porto Velho fala com otimismo dos resultados da Semana da Execução. Está tendo um saldo positivo, tanto para as partes como também para nós aqui da Justiça do Trabalho. Para este advogado, a execução é a fase em que o processo pode levar muito tempo para ser concluído. Ele fala que a Semana da Execução é importante na agilidade desses processos. Muitas vezes os processos levam 30 a 40 dias aqui na Justiça do Trabalho. Aí vai para o tribunal, lá é rápido também, 3, 4 meses no máximo. Então, em 7, 8 meses, o processo transita em julgado. Mas quando chega na fase de execução, ele leva anos. E por que é importante isso? Para tirar esses anos. Então, coloca na semana da conciliação, os processos vêm aqui, as partes vêm aqui, eu mesmo fiz conciliação em vários processos nossos, e é bom tanto para o trabalhador como para a empresa. O trabalhador sabe que vai receber, sabe quando vai receber. E é bom também para a empresa que sabe quando vai pagar e como que vai pagar. Isso é importante. Na 4ª Vara do Trabalho de Porto Velho, um acordo feito em uma ação coletiva reconheceu os direitos das mulheres. A ação proposta pelo sindicato da categoria vislumbrou o intervalo entre jornada da categoria. O representante sindical considerou o acordo uma vitória em benefício das mulheres. Uma vitória, na realidade, né? Um acordo que já vem há algum tempo, a gente brigando na justiça para reconhecer, né? Mas graças a Deus foi reconhecida aí uma importância muito grande para as mulheres de Rondônia e do Brasil. A advogada de defesa falou que a ação é a primeira no estado em que o direito de intervalo entre jornadas das mulheres foi reconhecido. Com conciliação, houve a possibilidade de um acordo, as partes se conciliaram e, como se trata de uma ação coletiva, que foi proposta pelo ISTCER, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, e pelos 15 minutos de intervalo entre a jornada das mulheres, né, que ela não tinha esse intervalo, a concessão do intervalo. Então foi deferido, inclusive essa ação é uma ação muito importante, porque foi a primeira aqui do Estado, né, e através dessa ação foi reconhecido o direito das mulheres, né,
ao artigo da CLT, o 384 da CLT, esse intervalo, e elas estão recebendo horas extras. A empresa aproveitou a semana da execução para propor o acordo e pôr fim ao processo, afirmou a advogada. Então a empresa, aproveitando essa semana de execução, peticionou nos autos, pediu a inclusão do feito em pauta e propôs um acordo que a outra parte aceitou, pondo fim então ao processo aí de acho que 1 ano e alguma coisinha. A juíza falou do êxito do acordo. E quanto a esta audiência realizada, é um processo, não é tão antigo, mas a conciliação foi bem satisfatória. Tivemos um acordo sobre um tema que está um pouco mais recente na jurisprudência em relação ao intervalo do artigo 384 da CLT para as mulheres. E tivemos êxito aqui em conseguir um acordo pelo valor total já realizado nos cálculos. Com a conciliação, houve a efetividade da decisão, né, do judiciário. A semana de execução ela propicia esse encontro entre as partes para solucionar essas lides aí para que não se alonguem e não venham a causar prejuízos aí às duas partes, né, do processo. Essa semana da conciliação ela propõe isso, a efetividade de direitos sem que isso se traduza em uma renúncia de direitos. Então a forma de parcelamento das execuções nessas conciliações ela é muito positiva. Essa Semana Nacional de Execução já faz com que as partes já venham com um espírito conciliador, uma vontade de conciliar. No próximo bloco, o projeto Justiça do Trabalho de Portas Abertas proporciona aos acadêmicos de Direito da Faculdade Luterana do Brasil, UBRA de Paraná, a conhecer o Tribunal do Trabalho em Porto Velho. Acadêmicos de Direito da Faculdade Luterana do Brasil, UBRA de Paraná, conhecem a Justiça do Trabalho em Porto Velho. Cerca de 46 alunos da turma de Direito do Centro Universitário Luterano de Paraná se deslocaram até Porto Velho e tiveram uma aula diferente. Uma aula que foi possibilitada através do projeto de responsabilidade socioambiental do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, Justiça do Trabalho de Portas Abertas. Na ocasião, os alunos tiveram contato com o memorial do tribunal, onde ficaram conhecendo um pouco da história da Justiça do Trabalho nos estados de Rondônia e Acre até os dias atuais. Presenciaram uma sessão da primeira turma do tribunal, um contato que possibilitou saírem da teoria da sala de aula e assistirem uma sessão com sustentação oral. Benedito é médico, ele está no 10º período de Direito e fala da acessibilidade que o TRT proporciona ao aluno através do projeto Justiça do Trabalho de Portas Abertas. Nós achamos que isso é uma coisa muito interessante e realmente é onde que o profissional que milita na área do direito tem a oportunidade de chegar perante os desembargadores. Presenciar uma sustentação oral na sessão veio enriquecer o conhecimento adquirido em sala de aula. Uma maneira de ver a análise por parte do outro, não apenas olhando no papel. Porque quando se lê um papel é uma coisa, agora quando se vê a pessoa falando e explicando e tentando justificar o porquê daquele pedido, então é uma coisa realmente diferente. Nós achamos muito interessante e com certeza a gente vai ter oportunidade de novamente continuar assistindo outras sessões para a gente ir aprimorando mais esse sentido de defesa aqui no TRT. No plenarinho, foram exibidos 2 vídeos institucionais que demonstram a atuação do tribunal nos estados de Rondônia e Acre. Nazaré Pena e Luzia Costa apresentaram uma esquete encenando uma situação entre patrão e empregado. Clotilde, tu tá se sentindo bem? Não, eu tô tranquila, agora tu vou te dizer. Onde foi que tu arrumou essas muambas? Me diga, qual foi o feito que tu deu? O juiz auxiliar da presidência, Antônio César Coelho, falou sobre a distribuição da justiça na região amazônica. Destacou o Plano Avança TRT 14 e apresentou os índices e visão do tribunal. Para Jéssica, que está no 10º período, esse esclarecimento do juiz a respeito da justiça do trabalho amplia os anseios para seguir a carreira no judiciário. É muito bom para nos dar um amplo
sobre o que a gente quer, sobre o nosso objetivo. Quando ele fala com tanta voracidade sobre a justiça do trabalho, nos dá vontade também de fazer parte do tribunal, do TRT, da vara do trabalho, de estar participando. A coordenadora do curso falou que a instituição de ensino tem a preocupação não só de ensinar, mas em levar aos alunos essa vivência na prática, que o TRT, através do projeto Justiça do Trabalho de Portas Abertas, proporciona. Nós temos a preocupação não só em ensinar doutrinariamente os alunos, mas também levá-los a essa vivência da prática. Nós temos também uma prática constante em sala de aula, mas também levá-la realmente aos órgãos jurisdicionais para terem esse conhecimento, essa vivência, porque isso fará toda a diferença. E também, como eu já disse outras vezes, quando me perguntam essa mesma questão, é muito importante, porque esse contato, ele na verdade faz assim, viver, nascer a vontade do aluno, qual o desejo futuro que ele terá. Se ele quer ser um juiz, em qual área ele quer atuar como juiz, como Ministério Público ou mesmo na advocacia. Enfim, é muito importante essa prática, essa convivência de acadêmicos e também com os profissionais já da área do direito. Programa Justiça do Trabalho Solidária do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região comemora o Dia das Crianças em escola da Zona Rural de Porto Velho. Programa de Responsabilidade Socioambiental do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, Justiça do Trabalho Solidária, proporcionou a festa do Dia das Crianças aos alunos da Escola Municipal Manuel Grangeiro, na Colônia Viçosa, Zona Rural de Porto Velho. A alegria estampada no semblante das mais de 70 crianças demonstrou a satisfação em serem acolhidos pelos servidores voluntários da Justiça do Trabalho. A atividade contou com a participação do presidente do tribunal, desembargador Ilso Alves Pequeno Júnior, que de forma descontraída envolveu os alunos nas atividades ali desenvolvidas. Foi um dia em que as crianças esbanjaram alegria com brincadeiras e entretenimento. Essa presença do TRT proporcionando a alegria às crianças é inédita na escola, afirma a diretora. Para nós é um motivo de muita alegria estar recebendo o TRT com esse voluntariado de vocês, né? A gente ficou muito feliz porque até então a gente não recebia visita de ninguém, tudo que a gente ia fazer era só com a escola e contando com os professores. Então, essa iniciativa do TRT foi muito boa aqui para a escola. A gente está muito feliz e as crianças também. As crianças fizeram apresentações de músicas e danças. É uma festa, é uma atitude de amor para com todos eles. Aqui vimos eles dançando, cantando, participando, aprendendo. É uma escola carente que precisa de ajuda de todos. E eu conclamo a todos vocês que estão me ouvindo a dar as mãos e vir aqui a essa comunidade e a tantas outras que precisam desse apoio, que precisam desse amor, que precisam dessa solidariedade. Então, o Tribunal Regional do Trabalho está muito feliz com o dia de hoje. Então, é um momento de alegria, não só para o TRT da 14ª Região, mas para todas essas crianças. No próximo bloco, você vai conferir a entrevista concedida pelo juiz Rubens Curado, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Na entrevista, ele ressalta as vantagens de resoluções que defendem a valorização do primeiro grau. Na ocasião da 5ª reunião do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho, Coleprecor, realizado nos dias 27 e 28 de agosto no Tribunal Superior do Trabalho, o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, juiz Rubens Curado, concedeu entrevista ao Justiça e Cidadania. A política nacional de atenção prioritária ao primeiro grau de jurisdição e a distribuição orçamentária nos órgãos do Poder Judiciário de primeiro e segundo graus foram discutidas pelos presidentes e corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho na 5ª reunião ordinária do Coleprecor. O conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, juiz Rubens Curado, foi o responsável por falar da implementação dessa política.
Bem, a Resolução 194 foi instituída agora em junho de 2014, com o intuito de conferir uma política, ou instituir uma política de atenção prioritária, é o nome que nós estamos dando, ao primeiro grau de jurisdição, de todo o Poder Judiciário. E isso vem a partir da obtenção de dados e do que já é conhecimento público como todo, a impressão de todos aqueles que militam no Poder Judiciário, confirmado por todos os indicadores que nós temos de que é o segmento da justiça mais sobrecarregado. Basta dizer que 90% dos processos do Brasil inteiro estão no primeiro grau de jurisdição. E a gente percebe em muitos locais que não tem um devido cuidado ou uma prioridade por parte dos gestores, por parte da instituição, pelo menos com uma cultura de dar uma atenção especial. Vemos falhas de estrutura, problemas de déficit pessoal e aqui e acolá, temos problemas de orçamento. A resolução então veio instituir, formalizar essa política e estabelecer diretrizes, linhas de atuação para os tribunais, caminhos, o que o tribunal deve fazer para dar essa atenção especial à primeira instância, tendo como olhar, sobretudo, o jurisdicionado, ou seja, o serviço, a necessidade de melhorar os serviços entregues à sociedade. Curado explicou as diretrizes que norteiam a implementação da política de valorização do primeiro grau. São 9 diretrizes que a Resolução 194 estabeleceu. As principais, pelo menos na minha avaliação, estão a distribuição equânime de servidores entre primeiro e segundo grau, a gente ter uma preocupação, já que, pelos dados também oficiais, existe uma distorção na distribuição entre os servidores, proporcionalmente à demanda de processo, aos casos novos e aos processos pendentes entre primeiro e segundo grau de jurisdição, sobretudo quando a gente compara com a taxa de questionamento, com os processos pendentes. Fazendo essa comparação, a gente vê uma distorção muito grande. Em muitos locais, ou a maioria dos tribunais, tem mais gente, proporcionalmente, onde tem muito menos processo e pouca gente onde tem muito processo. Então essa é uma das diretrizes principais. A outra, que já está na outra resolução do CNJ, que detalha essa diretriz, que é a resolução 195, que é a diretriz da distribuição adequada de orçamento. Também percebemos aqui e acolá, por dados oficiais, dados da Corregedoria Nacional de Justiça nas inspeções, de que na alocação do orçamento, daquelas verbas que a gente diz, verbas discricionárias, que cabe ao gestor alocar onde ele vai investir aquele dinheiro, nessa distribuição também não há uma distribuição, pelo menos equitativa, ou necessária ao primeiro grau de jurisdição. Existe uma certa concentração do orçamento no segundo grau de jurisdição. E essa distribuição também vem criar parâmetros, diretrizes para alocação adequada do orçamento também no primeiro grau, e uma das principais diretrizes dessa outra resolução é que haja um orçamento específico do primeiro grau de jurisdição. Pelo menos o tribunal, ou na proposta orçamentária ou num quadro de detalhamento de despesa, ele identifique anualmente qual será o orçamento que será investido no primeiro grau de jurisdição no ano seguinte, e prevendo uma governança colaborativa, que é uma outra grande inovação, uma governança colaborativa desse orçamento, trazendo servidores, trazendo magistrados eleitos pelos seus pares para discutir, para democratizar, para haver um olhar, auxiliar o tribunal na alocação desse orçamento. A Resolução 194 também prevê a instalação de uma rede de priorização do primeiro grau. Bem, a rede de priorização do primeiro grau é uma outra novidade da Resolução 194 e parte de um pressuposto de toda a política pública, e a resolução ou a política de priorização é uma política judiciária, uma política pública judiciária, de que essas políticas precisam ser governadas ou geridas em rede, a partir de uma rede institucional e também interinstitucional, com a participação dos segmentos, de todos os tribunais do Brasil, mas também com a participação de outros atores externos importantes, Poder Legislativo, Executivo, já que tem temas, por exemplo, de orçamento que nós precisamos discutir com o Legislativo e com o Executivo na busca de soluções, além de outros atores também no mundo jurídico, como o Ministério Público, o AB, o Judiciário não pode ficar isolado, ele precisa trabalhar isso com todas as instituições em busca das soluções. Então houve a previsão na Resolução 94 da rede de priorização, constituída por representantes de todos os tribunais do Brasil e que trabalhará todos esses membros trabalharão em conjunto na troca de experiências, em reuniões periódicas, em busca
da melhoria, na troca de experiência, na implementação dos projetos, do plano de ação, em busca do alcance de todas essas linhas de atuação estabelecidas. E essa rede será gerida dentro do Conselho Nacional de Justiça por um comitê gestor, que também já foi instituído, e esse comitê gestor, então, constituído por conselheiros, representante também um juiz auxiliar da presidência, um juiz auxiliar da corregedoria, que vai coordenar o trabalho dessa rede, dando um pouco, supervisionando e orientando e acompanhando e monitorando os resultados efetivos dessa resolução, que agora o grande desafio é transformar, dar concretude a essa resolução. A política está estabelecida, os caminhos estão traçados, agora precisamos concretizar, fazer chegar melhorias em todo o Poder Judiciário de primeiro grau, em todos os juízes, em todas as unidades de todos os tribunais do Brasil. Ainda sobre a Resolução 194 do CNJ, o conselheiro destacou o fato dos tribunais terem que constituir um comitê gestor regional para a gestão e implementação da política no âmbito de sua atuação. Uma das novidades desses comitês, isso é uma grande inovação do Judiciário, foi a previsão de uma eleição direta para o magistrado e o servidor que comporão os comitês. Isso é um primeiro passo nessa governança colaborativa que o CNJ vem tentando incentivar. Foi o tema um dos temas da audiência pública que o CNJ realizou em fevereiro desse ano, essa governança participativa colaborativa, e agora concretizada, ou pelo menos prevista na resolução, sob o ângulo de uma eleição, a fim de legitimar esse representante no comitê gestor e para que ele se engaje ainda mais na busca de soluções para a melhoria do primeiro grau. Já a resolução do CNJ número 195 prevê critérios objetivos para a distribuição do orçamento entre primeiro e segundo graus de jurisdição. Ela veio para dar concretude em uma das linhas de atuação principais da Resolução 194, que é a adequação orçamentária, que parte da necessidade identificada como uma das causas do mau funcionamento, as causas históricas do mau funcionamento atual do primeiro grau, que está na má distribuição do orçamento, ou seja, o dinheiro necessário, o investimento necessário para o primeiro grau, às vezes não chega corretamente ao primeiro grau, exatamente por causa de uma concentração em muitos tribunais desse orçamento na segunda instância. Então ela vem criar parâmetros a fim de garantir que o orçamento, o discricionário, o orçamento de investimento chegue realmente ao primeiro grau e a partir do investimento que vem os resultados. Então ela estabelece parâmetros, também prevê formas, o comitê orçamentários para permitir também essa democratização do debate em torno do orçamento, criar essa cultura de discutir onde é melhor utilizar o orçamento. Sabemos que o orçamento, via de regra, é insuficiente para atender todas as necessidades, então por isso é necessário priorizar o orçamento e nada melhor do que discutir com os atores diretos do primeiro grau, magistrados e servidores, onde, já que nós temos um orçamento limitado, quais devem ser as prioridades daquele orçamento no ano seguinte. A destinação orçamentária a partir de 2015 e os critérios para essa definição também foram destaque no pronunciamento do conselheiro do CNJ. A resolução previu que haja um orçamento específico ou alocado de forma separada de primeiro e segundo grau de jurisdição. Essa alocação desse orçamento pode ser feita na própria proposta orçamentária ou num quadro de detalhamento de despesa. Ou seja, na proposta orçamentária pode ir o orçamento cheio, sem divisão, mas depois o tribunal detalha aquele orçamento dizendo, deixando transparente onde será usado, do primeiro e segundo grau, quanto será usado no primeiro e no segundo grau de jurisdição, e com transparência. A resolução prevê que essa alocação orçamentária seja divulgada no site dos tribunais para dar ao conhecimento público e permitir até eventuais controles sociais mesmo. O controle social é importante hoje em dia a partir dessa transparência. E prevê mais, prevê também que no final do ano daquele exercício, o tribunal também publique, também com base nessa linha de publicização, de transparência, também publique qual foi a execução orçamentária. Ou seja, o tribunal preveja, eu alocarei tantos milhões para o primeiro grau de jurisdição. E depois publique também, olha, eu de fato investi tantos milhões de reais no primeiro grau naquele ano, como eu tinha previsto, ou não. Então nós precisamos ter essa noção, esse monitoramento da previsão orçamentária, da proposta orçamentária, mas também daquele orçamento efetivamente investido no primeiro e no segundo grau de jurisdição.
O programa Justiça e Cidadania é produzido pela Assessoria de Comunicação Social do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Você pode rever esse e outros programas acessando a nossa página no Facebook, facebook.com/Justica e Cidadania. Nós ficamos por aqui, até o próximo programa.